contando aqui, eu já tenho 57 centímetros de comprimento do meu tapete. Tenho 46 centímetros de largura. E a gente vai dar continuidade. Eu já terminei, né? Aqui o comprimento dele. É aquilo que vocês viram, né? Todo trabalhado até o fim de ponto V. E aqui em cima desses 4 pontos eu fiz 2 correntinhas e vou trabalhar aqui 4 pontos altos. A gente vai trabalhar uma carreira direta de ponto alto, do jeito que a gente começou ele, que é igual aquele do ponto do tapete do xizinho que a gente fez esses dias. Aqui, uma carreira completa. E aqui dentro dessa correntinha de espaço eu vou trabalhar um ponto alto. Em cima do ponto alto do Vzinho eu vou trabalhar um ponto alto. Dentro desse Vzinho eu trabalho um ponto alto e mais um ponto alto em cima do outro ponto alto do Vzinho. E eu não trabalho aqui esse espaço. Você vai trabalhar sempre em cima do ponto do V, dentro do Vzinho, mais um ponto alto em cima do último Vzinho, mais um ponto alto em cima do primeiro ponto alto do Vzinho, e assim por diante. A gente vai trabalhar assim. Você só trabalha um ponto alto em cima de ponto. Você não trabalha uma correntinha no espaço entre um Vzinho e o outro, porque senão o seu tapete vai ficar embabagado, né? Ele vai alargar a ponta de cima, a parte de cima, aliás. E dentro do Vzinho, nesse espaço de uma correntinha do Vzinho, você trabalha uma correntinha também. Um ponto alto dentro do pezinho do Vzinho, né, do ponto do Vzinho, do ponto alto. Dentro do Vzinho você trabalha mais um ponto alto. No último ponto do Vzinho você trabalha mais um ponto alto. Não trabalha um ponto alto no espaço entre o Vzinho e o outro. Vai ficando assim.
Observa bastante aí para ver se você não fez um ponto alto, né, entre um Vzinho, no espaço de um Vzinho e o outro, porque senão o seu tapete vai dando diferença da parte de cima com a parte de baixo. E aqui nesse espaço aqui, quando eu cheguei aqui do outro lado, do lado esquerdo do tapete, no canto, como a gente trabalha uma correntinha de espaço, aqui dentro dessa correntinha eu trabalho só um ponto alto. Aqui agora eu terminei, eu vou fazer uma correntinha e vou trabalhar ao redor desse tapete todinho, igual a gente fez no outro, do tapete do xizinho. A gente vai trabalhar aqui dentro de cada ponto alto, dentro de cada correntinha aqui que a gente virou para fazer as carreiras, a gente vai trabalhar dois pontos baixos, sempre 2 pontos baixos, depende aí do seu ponto, né? Se o seu ponto ficou curto, você trabalha um ponto baixo só. E se ficou grande o ponto, você trabalha 2 pontos baixos. O que eu digo, pontos não é igual, né? Ponto de crochê, cada um tem um jeito. Tem ponto curto, ponto mais, né, mais comprido. Depende aí do jeito que você faz a sua correntinha, né? Trabalha a sua correntinha. Tem correntinha apertada, tem ponto de correntinha mais frouxa. E é por isso que dá diferença na hora de fazer o ponto. A sua laçada para fazer o ponto mais frouxo vai ficando assim. É igual aquele que a gente acabou de fazer, né, aqui, que eu joguei no canal anteontem. A gente vai trabalhar ao redor dele todinho com ponto baixo para trabalhar o barrado. Aqui no meu eu tô colocando 2 pontos baixos dentro de cada ponto. Que é para não dar diferença, porque senão o tapete fica todo emborcado, enrugado. O barrado desse aqui vai ser diferente. Eu já vi que aqui no YouTube tem barrado igual esse que eu fiz, né, no tapete do ponto X. Esse que eu vou fazer agora também eu já vi que tem. Na medida do possível eu vou dando a videoaula dos modelos, né, dos tapetes, e vou liberando os barrados, né,
que eu falei que vou estar, e a maioria, eu vi que a maioria tem aqui. Eu fui pesquisar e vi que a maioria dos pontos, dos barrados que eu sei, aqui no YouTube tem, viu, gente? Agora aqui, foi aquilo que eu disse. Quando a gente começa o tapete, a tendência é os pontos ficar mais apertados, né? Aqui, e assim, falar assim que corre menos risco de alargar, porém alarga, mas não é tanto como nessa parte que a gente trabalha, que ela é mais frouxa. Aqui é por causa das correntinhas que a gente trabalha mais apertado. Tem gente que não faz, eu já vi, tem gente que não passa o barrado de ponto baixo na correntinha de início do tapete, mas eu passo. Aí eu pego aquela última correntinha que sobra e faço os ponto baixo. Aqui no canto eu faço uma correntinha para dar o formato, né, de quadrado, porque se a gente não faz, ele fica um pouco oval, tira a visão do tapete, né, quando é quadrado. E aqui eu tô pegando uma perninha só da correntinha e tô entrando com o ponto baixo. Não é ponto baixíssimo, é ponto baixo mesmo. E ao redor desse tapete todinho eu vou trabalhar esse arremate, que é para fazer o bico ou barrado, né? Tem pessoas que falam bico, eu falo barrado. E daqui a pouco eu vou estar entrando com a videoaula do casacão de lã, que é feito no crochê, com gola de pelúcia, que vai ficar maravilhoso, lindo, lindo. Aguarda a videoaula logo mais à noite ou a qualquer momento. Assim que eu ver que a gente já tem um tempinho para ficar mais tranquila, para dar videoaula bem tranquila, eu vou estar aqui já dando a videoaula e mandando no canal. Vai ficando assim. Esse casaco vai ficar maravilhoso. E é um casaco que eu não faço as partes divididas, né? Eu já fiz várias blusas, vários casacão de lã feito no crochê, mas assim, alguns eu fiz, né, com a emenda do lado. E de repente eu resolvi mudar. Eu trabalho a parte inteiriça, não tem emenda dos lados, viu, gente? Muita gente me pergunta por que é que eu não faço emenda, né? Não faço parte separada. Eu não sei, eu fiz vários e de repente parei. Nunca mais eu fiz. Eu acho que fica mais seguro. Não é que a gente está falando que o trabalho da gente vai ficar mal feito. É porque assim, eu acho que dá mais segurança com o passar do tempo, né? Aquele trabalho for ficando mais velho, ele fica mais seguro, não sei, é o que eu penso. Eu não faço parte dividida, não. Eu faço ele completo, sem emenda. E aqui eu cheguei aqui, vou fazer mais uma correntinha. E no mesmo cantinho que eu fiz uma correntinha, eu vou colocar mais
2 pontos baixos, que é para ficar quadradinho assim. Ó. Vamos novamente seguir em frente com os pontos baixos, como arremate. Dois pontos baixos dentro de cada ponto das laterais. Uma aluna minha me perguntou ontem se coloca, estava esquecendo de dizer, porque aqui a gente tem essa divisória, né? Essa divisão entre uma carreira e outra. E aí ela perguntou se coloca um ponto baixo. Não coloca um ponto baixo, porque se você trabalhar aqui, ele vai dar diferença aqui em cima, né? Então a gente coloca 2 pontos baixos só entre cada ponto, né, das laterais. Aqui estou trabalhando o mesmo barbante que eu trabalhei o tapete do xizinho, que é o barbante Milano. Falei errado, viu, gente, na primeira videoaula aqui do tapete do xizinho, que é da Euroroma. Não é da Euroroma, é da Aerofios. É do Brasil. Eu trabalho bastante com a Euroroma também, mas não é. E aqui eu cheguei na ponta novamente, no canto. Vou fazer uma correntinha, no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. E aqui agora ao redor desse barrado aqui eu vou trabalhar ponto baixo. Eu vou colocar um ponto baixo em cima de cada ponto alto. E eu tenho para falar também para vocês. Tem pessoa que me pergunta, fala que trabalha o ponto baixo, né? No início, quando chega aqui em cima, fica um pouco assim, abre, né? Aqui a parte, o tapete abre. E aí que eu aconselho você, aperta mais.
você aperta mais o seu ponto ou você salta um ponto também, né? Tem como saltar um ponto também se o seu trabalho ficar, se ele for abrindo, né? Eu gosto muito de estar fazendo os pontos e analisando. Aqui o meu tá certinho com a parte de baixo. Mas aquilo que eu digo, ou você aperta o seu ponto ou você salta um pontinho. Aí de modo que quando você fizer o barrado, a cliente não observa, né, que você saltou um ponto, porque tem cliente que sabe, entende um pouco de crochê, não gosta de fazer e gosta de comprar, né, mas ela entende. Quando ela bate com o olho naquele tapete, ela vê o defeito. E aqui, aquilo que eu digo, aqui vou saltar uma aqui pra mostrar. Ó, não deu diferença nenhuma, porque o meu ponto do arremate, ele é apertado. Mas aqui não é o meu caso, eu não vou saltar. Então eu digo, ou você aperta o seu ponto ou você salta um ponto, se caso o seu tapete, quando você estiver arrematando, ele começa a abrir, né? Vai ficar desigual com a parte de baixo. Depois que eu terminar, eu faço a medição. Eu gosto de medir, porque é aquilo que eu digo. Quando eu aprendi o meu crochê, no início, eu aprendi medindo, né? Porque eu trabalhava para uma pessoa, para uma empresa. Para uma empresa. A gente produzia bastante tapete e fazia tudo na fita, tudo medido. E eu adotei esse costume de estar medindo. E aqui eu cheguei no canto e arremato com um ponto baixo, baixíssimo, aliás. E aqui agora eu vou medir. Ó, tá perfeito. Tudo no mesmo tamanho. Aquilo que eu digo, tem pessoas que me perguntam, né, por que o trabalho dela dá diferença quando chega no final. E aquilo que eu digo, ou você aperta o seu ponto ou você salta um ponto e aperta bastante para depois que o trabalho estiver pronto, não dá diferença, né? Não vê que você saltou um ponto. Aqui eu terminei, eu vou fazer 3 correntinhas. E no mesmo pezinho da correntinha eu vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto, somando um total de 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, dar uma laçada na agulha. E no mesmo pezinho do último ponto que eu fiz aqui, dos 3 pontos, eu faço mais 3 pontos altos. Pra ficar assim. Esse é diferente, o barrado é diferente. Aliás, não, aqui tá errado. Aqui, depois que eu fiz os 3 pontos, eu vou subir 3 correntinhas. Esse a gente vai trabalhar com ponto picô também. Aqui no mesmo pezinho das 3 correntinhas, eu vou fazer um picô.
E aqui no mesmo pezinho agora a gente vai trabalhar mais 3 pontos altos, para ficar assim. Três pontos altos, sobe 3 correntinhas, para valer por um ponto, 2 pontos altos, 3 correntinhas, um picô, e no mesmo pezinho dos pontos altos que a gente fez, a gente faz mais 3 pontos altos. Esse eu vou trabalhar uma correntinha só. Uma correntinha, vou saltar 3 ponto baixo aqui, porque dá para saltar mesmo você fazendo uma correntinha, mais uma correntinha, e vou saltar 2 pontos altos, aliás, e no terceiro ponto eu vou fazer mais 3 pontos altos. Mesmo você saltando aqui, fazendo uma correntinha, dá para saltar os 3 pontos. 3 correntinhas, um picô. No mesmo pezinho da correntinha você faz o picô. E aqui no mesmo pezinho dos 3 pontos altos você faz mais 3 pontos altos. Uma correntinha. Salta 1, 2, 3. No terceiro ponto baixo você faz um ponto baixo. Uma correntinha. No terceiro ponto baixo eu vou fazer mais mais 3 pontos altos. Uma, duas, 3 correntinhas para fazer o picô. Vai ficando assim. E esse barrado ele é muito bonito também, viu, gente? No terceiro ponto baixo eu desço com um ponto baixo, uma correntinha. Três correntinhas para fazer o picôzinho. E no mesmo pezinho do último ponto alto eu faço mais 3 pontos altos. Uma correntinha, ponto 1, 2, 3. No terceiro ponto eu desço com um ponto baixo. Mais uma correntinha. Vamos fazer mais 3 pontos altos. 3 correntinhas para fazer o picô. Mais 3 pontos altos no mesmo pezinho dos 3 primeiros pontos que a gente fez. E ao redor dele a gente vai trabalhar assim, do mesmo jeito. Uma correntinha, saltando 3 pontos baixos, faço 3 pontos altos. 3 correntinhas, faço um picô.
mais 3 pontos altos, uma correntinha para saltar 3 pontos baixos, mais uma correntinha, saltando sempre 2 pontos baixos para ficar mais bem esclarecido, salto 2 pontos altos, no terceiro ponto alto eu faço mais 3 pontos altos, três correntinhas para fazer o picô e mais 3 pontos altos no mesmo pezinho do último ponto alto que a gente fez para fazer isso. Vai ficando, olha que beleza, que maravilha, fica lindo. Esse é do xizinho. Esse aqui é diferente, né? Vou ficar aqui o outro. E lembrando que se você quiser trabalhar o ponto leque, que é esse, se você quiser trabalhar ao redor do tapete todinho só com ponto leque, sem fazer esse picôzinho, e depois você vir trabalhando 3 ou 4 picôzinhos, fica bonito também, para ficar nesse estilo. Aqui eu tô trabalhando um picôzinho só. Tem gente que trabalha o leque com 2 pontos altos só, eu sempre trabalhei com 3 pontos, porque ele fica mais armado, né? Mais chamativo. Aqui 1, 2, 3, no terceiro ponto eu desço com um ponto baixo, mais uma correntinha, no terceiro ponto baixo eu faço mais 3 pontos altos, que é pra gente começar o leque, uma, duas, 3 correntinhas para fazer o picô, e mais 3 pontos altos no mesmo pezinho dos 3 primeiros pontos que a gente fez para fazer o leque. Uma correntinha, mais uma correntinha, fiz uma correntinha, desci com um ponto baixo. E lembrando que você precisa marcar bem aqui o canto do tapete para fazer aquilo que eu disse na primeira videoaula do tapete, para você começar aqui a fazer o seu ponto leque bem aqui na pontinha, porque senão você, eu costumo falar, descaracteriza, né, o tapete. Nem sei se está certo falar assim, mas eu falo assim. Você tira a visão do tapete. Aqui o meu deu certinho.
E agora eu venho aqui no último pontinho, aqui no cantinho, e já começo os meus 3 pontos, pra gente começar a fazer o leque novamente, bem na ponta aqui. 3 correntinhas para fazer o picô. Uma correntinha. No terceiro pontinho de novo eu desço com a correntinha. Ó, esse é o canto do tapete, viu, gente? Lembrando que esse aqui também eu vou fazer o par. Eu sempre gosto de fazer o parzinho, né? Porque a cliente muitas vezes ela pergunta. E aí antes da cliente perguntar se é o par, para você não perder a venda, você já aproveita e já faz o parzinho. Porque muitas vezes ela gosta de colocar na beira da cama, né? Do lado dos dois lados da cama. Na beirada e no canto. Eu gosto de fazer assim, eu sempre coloco o tapete lá no cantinho da cama e aí na beirada. Três correntinhas para fazer o picô. Uma correntinha, saltando sempre, para falar bem falado, saltando dois pontinhos baixos. No terceiro ponto baixo você desce com um ponto baixo. Falar saltando 3 pontos, a pessoa pode confundir, né? Mas eu tô saltando aqui 2 pontinhos e no terceiro eu tô inserindo os meus pontos altos para fazer o leque. 3 correntinhas para fazer o picô. Dá uma olhada aí para ver se o seu não tá abrindo, né? Se estiver abrindo, você salta mais pontos aqui, né? Do barrado. O meu fica perfeito. Três correntinhas, sempre 3 correntinhas para fazer o picô, porque para ela destacar mais, né? Se você fizer 2 correntinhas só, ela vai ficar muito curtinha, muito pequenininha aqui, não vai destacar.
faltando 2 correntinhas. Na terceira correntinha eu faço mais 3 pontos altos. 3 pontos altos não, né, gente? Porque como é um leque, a gente pode dizer que é 6 pontos altos, porque no mesmo ponto a gente, juntamente com os 3 primeiros pontos, a gente faz um leque. Uma correntinha. Agora aqui no canto, novamente, deu certinho a medida aqui. Tá um pouquinho, deu um errinho aqui. Os pontos ficam muito apertados, às vezes fica até difícil de enfiar a agulha. Eu tenho preocupação em pegar o canto, o cantinho aqui aqui do tapete, para não dar diferença. Ó, esse é o canto. Agora eu vou medir aqui. E tem pessoas que me perguntam também se a mesma quantidade de barrado aqui de baixo dá em cima. E isso também é uma preocupação, viu, gente? Igual eu já falei, eu sou perfeccionista no meu crochê. Já vi caso não, eu mesma já vi em loja de artesanato, que eu gosto muito de estar visitando, não para poder feito, né? Mas para comprar também, que é aquilo que eu disse. Eu compro, eu sabendo fazer o meu crochêzinho, eu ainda compro. Se eu não tenho aquele modelo, eu compro para tirar amostra, né? Para inspirar naquele trabalho. E aqui eu tenho, aqui no canto eu não conto porque esse barrado aqui do canto, ele faz parte aqui, ó, da lateral. Então eu conto aqui, ó, em cima. 2, 4, 6, 8. Aliás, né? Dá só até aqui. Contei errado, desculpa aí. Aí nós vamos contar daqui do canto, né? Porque aqui do canto tanto faz parte da lateral como do canto, né? Porque não é um barrado duplo. Então a gente vai contar 2, 4, 6, 8, 10. 10 aqui e precisa dar 10 aqui também. E aí a gente precisa ver a diferença, né? Eu falo isso porque tem muitas pessoas que me perguntam se não tem problema, né? Da barrado a menos num canto, a diferença da parte de cima e da parte de baixo. Eu acho que isso, não digo grave, né? Porque é apenas um crochê. Eu acho que danifica o trabalho. Não fica legal. Para ficar tudo certinho, você precisa contar, trabalhar, prestar atenção na hora de fazer o seu crochê. Até nisso eu presto atenção. Aqui, depois de fazer o meu bico aqui no cantinho, eu fiz uma correntinha
saltei 2 pontos altos, no terceiro ponto alto eu desci com um ponto baixo, mais uma correntinha, saltei 2 pontinhos novamente e fiz mais um leque. E agora eu fiz mais uma correntinha e vou saltar aqui no terceiro, e a mesma quantidade vale para os lados, viu, gente? Não é só aqui na ponta, no final do tapete, no início dele, não. Vale para os lados também, porque se dá 10, ou que seja 12 ou 13, depende do tamanho do tapete, aqui do lado, do outro lado também, se você saltar tudo direitinho, vai dar a mesma quantidade. Eu acho que tem gente que não presta atenção nisso, né? Agora eu já falei, não que eu estou desfavorecendo o trabalho dos outros, mas como eu fui comprar, eu comprei e vi que estava diferente, né? Porque eu também compro. Meu marido até fala, ele não fica muito satisfeito com isso, porque ele fala que a gente sabe fazer, mas se a gente não tem aquele modelo, por que não comprar, né? Não tem problema você comprar, desde que não seja muito caro. Se for muito caro, você tenta aprender, porque não dá também, né? Dependendo da pessoa, a pessoa não deixa você tirar uma foto para inspirar depois. Tem gente egoísta que não deixa, mas também tem gente que não tem problema, né? Porém, muitos até perguntam onde que a gente mora. Já aconteceu isso comigo. Eu pedi para tirar foto e a pessoa me perguntar qual bairro que eu moro, talvez até com medo, né? Da gente tirar a cliente daquela pessoa. Aqui do lado esquerdo do meu tapete eu já fiz 3 barrados, 3 bicos, saltando sempre dois pontinhos baixos para fazer o seu bico, porque senão não vai dar a mesma quantidade. E qualquer dúvida, gente, que vocês tiverem, né, pode manda um comentário. Já faz vários dias que eu reservei um tempinho, porque antes eu já pedi desculpa e vou pedir desculpa novamente para muitas pessoas que fizeram um comentário. Estava lá muito tempo, eu não havia respondido, mas de agora em diante eu estarei reservando um tempinho para responder, né, a todas as perguntas que tiver lá no comentário, para a gente responder, né, e satisfazer todo mundo. Quero pedir desculpa à pessoa que fez um comentário e depois de muito tempo eu nem sei, né, não posso nem dizer o que ela havia comentado lá, só sei que deixou lá uns emojinhos, né, pra gente, beijinhos, coraçãozinho. Então assim, não é coisa que venha agredir, né, a gente, é coisa boa. Mas como eu tô dizendo, eu acho que eu demorei para responder e a pessoa ficou talvez até chateada, né? Mas quando eu cliquei em cima para ver o comentário, estava falando que aquele comentário já tinha sido desativado, né? Apagado. De agora em diante eu vou estar respondendo a todas as perguntas. E aqui agora eu vou medir para ver se tem a mesma quantidade de ponto. Porque é aquilo que eu disse, ó, aqui no final do tapete está certinho.
A gente vai igualar ponto com ponto para ver se vai dar a mesma quantidade. Ó, tá certinho. E a gente salta os pontos certos, dá a mesma quantidade de barrado de um lado e do outro. Você medir, colocar barrado com barrado, pontinhos assim, um no outro, na parte de cima e na parte de baixo, aqui no final, aqui no comprimento do tapete e nas laterais. Coloca ponto com ponto, vai ver se vai dar a mesma quantidade de um lado e do outro. Porque tem gente que não salta, né, os pontos certinho e aí não fica. Agora nós vamos medir de novo, medindo sempre para ver se vai dar a quantidade certa. O meu tá certinho, viu, gente? A mesma quantidade dos lados, do lado direito deu do lado esquerdo do tapete. Nas pontas também dá a mesma quantidade. Uma correntinha. E aqui deu certinho novamente. Aqui eu já tô aqui no canto do tapete fazendo o último barrado, pra gente já começar a última parte de baixo e finalizar o tapete. Aqui cheguei no último, no canto do lado esquerdo. Fiz uma correntinha e vou saltar novamente dois pontos baixos, e no terceiro eu vou inserir vou fazer mais um leque. Três correntinhas para fazer o picô. Você faz os 3 pontos, sobe 3 correntinhas e faz o picô. Depois começa novamente mais os 3 pontos altos. Uma correntinha no terceiro ponto. No terceiro ponto eu faço mais 3 pontos altos, 3 correntinhas, três correntinhas para fazer o picôzinho, uma correntinha para saltar
2 pontos altos no terceiro para fazer os pontos altos. E a gente vai medir aqui para ver se vai dar a mesma quantidade de ponto. Vou medir a parte de cima com a parte de baixo para saber se os pontos vai ficar tudo na mesma quantidade. Aqui o meu até agora deu certinho. Uma correntinha, no terceiro ponto eu faço mais um leque. Três correntinhas para fazer o picô. Gente, eu quero convidar vocês para participar do meu grupo. Deixei o link. Aliás, deixei, não foi na descrição, deixei no comentário do vídeo. Aí vocês procuram lá e pedem para entrar, porque o grupo é privado. A gente já está com 87 participantes do grupo. Os crochê é uma maravilha, muito lindo. Lá no grupo você também pode vender. Tem pessoas de toda parte do mundo, eu estava olhando lá. E é uma bênção o grupo. É só pedir para entrar, que eu vou estar analisando. O grupo é só para crochê, porque aqui a gente trabalha com vários tipos de artes, né? Aqui tem para todos os gostos. Mas lá no grupo a gente trabalha só crochê, publica só crochê. Pode vender também querendo. Lá eu já vi que tem pessoas que já fez negócio de crochê, né, para trocar ideia. Eu vou ver como que eu faço para a gente estar colocando lá na descrição, para ficar mais fácil de encontrar. Mas até lá, enquanto eu não tenho tempo de entrar no grupo para copiar, né, fazer a cópia do link e colocar na descrição, você procura lá no comentário e clica, entra lá e pede para entrar, que a gente vai estar aceitando com o maior prazer. O grupo também é para venda, já liberei, já disse aqui na videoaula anterior que o grupo também a gente aceita vendas. E tem pessoas que até entrou no Messenger me pedindo, né, pedindo um conselho, né, para dar valor naquele, era um jogo de banheiro que a pessoa pediu. E acabou vendendo aquele jogo de banheiro. Então, assim, é uma bênção, né?
porque antes não era para venda. A gente não tinha liberado para vender. E aqui agora eu tô finalizando, já tô chegando aqui no último canto do tapete, vai dar perfeitamente a mesma quantidade de ponto que deu embaixo, deu em cima. Eu tô dizendo porque eu já comprei trabalho que vi que estava faltando ponto, né? A pessoa não trabalhou a mesma quantidade de ponto nas laterais e o tapete ficou com defeito. Até isso eu observo. E, assim, cada um tem um jeito de trabalhar, né, gente? Não que eu tô aqui desmenorizando o trabalho dos outros. Aqui eu nunca vi, né, defeito em trabalho, porque a pessoa, quando ela finaliza o trabalho dela, ela destaca lá pra gente ver. E assim, cada trabalho mais lindo que o outro. Eu parabenizo todo professor que está aqui no YouTube. A gente é uma equipe que trabalha para alegrar todo mundo, né? A gente ensina, mas a gente ainda aprende. Entro aqui, vou citar aqui o professor Nadir Guzman, tem a Simone Eleutério, enfim, a gente não lembra o nome de todos agora. Tem professores do mundo inteiro, né? E cada um dá um trabalho mais maravilhoso, que a gente gosta demais. E eu costumo falar que esse YouTube ele é uma terapia pra gente, pra quem gosta, né, de trabalhar com artesanato. Tem para todos os gostos, assim como também é o meu canal, né? Eu trabalho com 13 tipos de artes. Trabalho com arte em vidro, decopagem, pintura em tela, tem o crochêzinho, né? Tem os arranjos de EVA, enfim. Não dá para citar todos os trabalhos aqui agora, que a gente está com um pouquinho de pressa, né? Mas assim, são 13 artes que quero estar passando para frente aqui com o maior prazer, né? Porque é bom pra gente, porque quem gosta mesmo de verdade, né, gente? E é um prazer estar ensinando, mas a gente também ainda aprende. A gente é um aprendizado a cada dia, né? Cada dia a gente aprende um pouco mais. E aqui eu já finalizei meu trabalho. Vou fazer medição aqui com barrado, que deu 67 centímetros de comprimento e 54 centímetros com o bico, né? O barrado. Fala aí do jeito que você quiser. E já terminei. Vou aqui agora cortar o meu barbante, né? Pra gente esconder a pontinha. E até nisso aí eu costumo falar que é sempre bom a gente. E depois que eu termino, eu costumo caminhar um pouquinho mais pra frente, pra depois eu finalizar, arrematar aqui. Já aconteceu muito assim, às vezes eu arrepender de ter feito aquele tapete, aquele trabalhinho, e querer desmanchar depois, nem eu mesmo encontrava a ponta, né, do barbante, e eu desisti. Ou então a gente vai com a tesoura e corta lá aonde você achar que a ponta tá, você vai lá e recorta com a tesoura, que você acaba encontrando. Aperto bastante mesmo, não escondo muito a ponta, porque na medida que eu falo, na medida que a cliente vai batendo, aquela ponta vai, né, talvez saindo. Já terminei aqui o meu tapete. O que eu disse, eu gosto de medir, né, a quantidade de ponta na ponta de cima e na de baixo. Nas laterais também deu a mesma quantidade de
de barrado, né? E já terminei o meu tapete, eu vou ficando por aqui, vou pedir para vocês curtir, compartilhar, pode comentar também, pode fazer uma crítica, né? A crítica é bom, se ela for feita com muito respeito, a gente vai ser cada dia mais melhorando. E aguardo que daqui a pouco, logo mais à tarde, eu vou estar dando o passo a passo do casaco, um casacão com gola de pelúcia, manga de pelúcia também, para ficar bem chique. E obrigado por assistir o vídeo, né? Ficar aqui até agora comigo. Um abraço, um beijo, fiquem com Deus.